Se você, assim como eu, está procurando algo que te ajude a reduzir aquele monte de fio passando de um lado para o outro, para você conseguir transmitir a imagem da sua câmera para uma live na igreja, ou até mesmo a imagem, né, da sua projeção para o projetor ou para as TVs que estão espalhadas pelo hall ou pela sua igreja, eu tenho talvez uma boa solução para você de baixo custo. Se você está procurando um transmissor sem fio, então este cara aqui, ele tem um custo muito, mas muito baixo, e eu acredito que ele pode nos ajudar nessa tarefa. Eu sou Edu Rosendo, este é meu canal e hoje a gente vai falar sobre esse transmissor sem fio da Lemorelli. Eu acho que é assim que se pronuncia essa marca. É um transmissor sem fio que promete transmitir imagens em 1080p em até 200 metros. Eu fiz um pequeno teste com ele esta semana, então eu vou dar os meus primeiros pontos para vocês, as minhas primeiras impressões, e eu vou continuar usando ele, e aí se tiver algum ponto negativo eu trago para vocês. Mas de antemão eu já quero te antecipar de um detalhe. Isso é um transmissor sem fio de baixo custo. Ele não vai te entregar o que um transmissor sem fio profissional de um custo muito mais elevado pode te entregar. Fique ciente disso, tá? Então eu vou falar primeiro as primeiras especificações que este cara tem. Ele é um transmissor sem fio construído em ABS, então ele não é um transmissor sem fio metálico como alguns Holy Land, Teradek e tantas outras marcas. Ele é um transmissor sem fio bem mais simples. Ele é um transmissor sem fio construído em ABS, uma espécie de plástico utilizado muito na indústria de tecnologia atualmente. Mas isso não quer dizer que ele é um transmissor sem fio que vai quebrar muito fácil, não. Só que obviamente o nosso cuidado vai ter que ser muito maior, porque obviamente dependendo do impacto, dependendo da queda, é muito mais fácil dele danificar, talvez nem tanto a carcaça, mas a sua placa, os seus elementos internos, porque eles vão estar um pouco mais sensíveis, tá bom? Então é preciso ter atenção a isso. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que se atentar, mas para o custo que esse cara entrega, isso daqui é super aceitável, porque para o valor que você vai pagar por este cara aqui, é necessário que obviamente a gente perca em alguns lugares, e perder na construção dele é até que aceitável. Um outro ponto é que ele não transmite em 1080i, tá? Somente em 1080p. Então se você tem a necessidade de transmitir em 1080 entrelaçados, esqueça esse cara aqui, ele não é para você. Ele é para quem consegue, pode ou precisa transmitir em 1080p, o progressivo. Para quem quer transmitir para projeção, por exemplo, ele é um cara que vai te ajudar bastante para você conseguir ter uma transmissão ali sem precisar ficar esticando o cabo para um lado ou para o outro. Com esse cara aqui, ele vai te ajudar bastante. Ele vai ter uma certa latência, né? Mas não é nada que atrapalhe. O delay dele é muito pequeno, é praticamente imperceptível, dá para passar de boa, então dá para utilizar ele tranquilamente, tanto para live quanto para projeção. Eu não senti problema com ele, inclusive eu utilizei ele na live desse final de semana lá da igreja. Vou colocar algumas imagens aqui para vocês, e não fiz nenhuma configuração para ajustar o delay já de propósito, para que vocês possam perceber que o delay que tem entre ele e a outra câmera, ou entre ele e o áudio, é muito irrisório. Eu reconheço teu perfume em qualquer lugar, mesmo que eu não veja os teus olhos. Ele promete um delay de 0,05 milésimos de segundo, então isso é muito pouco, é um delay muito baixíssimo, uma latência que para quem é leigo nem vai perceber no decorrer ali da transmissão ao vivo, principalmente se você estiver utilizando várias câmeras, porque o corte vai ser obviamente mais rápido, né, entre a imagem dele e a imagem de outras câmeras e voltar para ele novamente, então isso vai passar desperceptível e aí te ajuda. É um quebra-galho muito bacana, muito bom para o preço que ele cobra para você ter esse cara na sua igreja, na sua produção. Um outro ponto é a questão da distância, né? Ele promete 200 metros. Para uma igreja, eu acho que 200 metros é algo até muito grande,
beleza? Eu acredito que pouquíssimas igrejas vão precisar de algo além de 200 metros. Dependendo da forma como você estrutura o sistema de live da sua igreja, se ele vai ficar no palco, muito provavelmente o receptor também vai ficar no palco, tá? Porque a gente precisa diminuir o máximo possível de distância por segurança, não somente de latência, como também de interferências. Quanto mais distante o receptor está do transmissor, mais possibilidade de a gente ter de ter interferências com outros tipos de sinais. Então eu tenho que ter esses cuidados. Falando de qualidade de imagem, o que eu achei da qualidade de imagem dele? Eu não senti tanta perca de qualidade comparado ao que a gente entrega hoje lá de live na igreja, o que a gente pode e consegue entregar com os equipamentos que a gente tem. Mas pelo que eu percebi, a perca de qualidade de sinal é muito irrisória para o que esse cara aqui promete dentro do valor da faixa de preço dele. Então, assim, tá sendo um valor bem pago até agora. Ele é um transmissor sem fio que, se eu não me engano, ele tá custando no AliExpress hoje uma faixa ali de 300 a 400 reais, fora os impostos, mas os impostos ainda assim tá bem aceitável. Tá fazendo sentido investir nesse cara para importar ele aqui pro Brasil, já com as taxas lá no AliExpress. Eu vou deixar o link fixado aqui nos comentários, para que, se você quiser comprar ele, quiser testar, você poder testar. Se você não quiser, se você ainda ficou inseguro, se inscreve aqui no canal, me acompanha nas redes sociais, porque eu vou fazer vídeos falando sobre ele. Todos os testes que eu fizer com ele, eu vou postar lá no Instagram em tempo real, durante a semana que eu estiver testando ele, falando sobre isso, para que vocês possam acompanhar, mas muito exclusivamente no canal do Instagram. Então eu vou deixar o link para você entrar no canal do Instagram, onde eu estou falando não só disso, mas de outros vários assuntos, não só de equipamentos, mas dando dicas também por lá. E aí eu vou também comentar sobre qualquer coisa que eu encontrar dele, seja positivo ou negativo, eu vou comentar lá no Instagram também. E depois eu vou fazer, obviamente, um vídeo de respostas aqui para vocês, respondendo as dúvidas de vocês e das minhas experiências nos próximos dias com ele. Domingo agora foi o primeiro culto com ele. Eu senti que valeu bem, ele entregou o que promete para a faixa de preço dele, mas como eu falei, não é uma construção das melhores, mas é uma construção muito boa por ser de ABS, tá bom? O que vem no kit dele, Edu? Vem os dois transmissores sem fio. Neste caso aqui, ele vem dois transmissores, né? Vem o transmissor, dois transmissores não, né? Vem dois aparelhos, o transmissor e o receptor. Vem as 4 antenas, que elas são rosqueáveis, tá? Para você poder guardar ele e evitar quebrar a antena. Então você desmonta a antena para guardar de forma mais segura. E vem 2 cabos USB. Sobre conexão, esse transmissor sem fio é um transmissor sem fio HDMI. Então no receptor ele vai receber o sinal sem fio e vai ter uma saída HDMI para você poder colocar na TV, caso você queira, por exemplo, transmitir o sinal da sua auxiliar de programa para poder uma parte da igreja assistir o culto. Por exemplo, você tem uma área das mamães com bebês, né? No nosso caso a gente chama mamães bebês. Tem outras igrejas que chamam de berçário. E essa parte ela fica em um espaço que não tem muita visão do culto privilegiada. Você quer colocar uma TV lá e mandar o sinal em tempo real, sem muito delay, né? Para as mães assistir o culto, você pode utilizar esse cara aqui para evitar você puxar muito cabo, principalmente dependendo da distância. Não vai dar certo com HDMI, você vai ter que usar outros tipos de cabos que talvez não funcionem muito legal. Você pode colocar esse cara aqui. E aí, como eu falei, ele vai sair HDMI no receptor e vai entrar HDMI no transmissor. E aí tem um bônus dele, tá? Para o valor dele, eu me surpreendi porque ele entrega uma entrada HDMI no transmissor e uma saída de loop no transmissor. Então, por exemplo, eu tô com uma câmera, quero ter uma visão não no visor da câmera, mas em um monitor externo um pouco maior, eu consigo mandar o sinal do transmissor para o monitor por cabo ali de forma muito prática, usando o loop do transmissor sem fio. Isso é muito bacana, ajuda muito pra gente na produção. Outro ponto é sobre alimentação. Você pode alimentar ele tanto por uma USB-C que tem nele, e aí o cabo USB-C que vem nele, que é um cabo USB-C tipo A, um lado USB-C e o outro lado USB-A, você vai conseguir ligar ele em uma fonte de 5 volts, tá? Para que você possa alimentar esse cara aqui pela USB. Mas se você quiser utilizar uma bateria NP, você pode também utilizar uma bateria NP. Edu, eu não quero usar nem power bank, nem bateria e nem tomada, né? Nem energia. Eu quero usar minha V-Mount. Eu consigo? Consegue, desde que você tenha ali
uma DTAP USB-C ou uma saída USB-A para USB-C na sua V-mount ou um cabo USB-C, porque aí você conecta na saída USB-C da V-mount e conecta nesse cara aqui para você poder alimentar ele, tá bom? Então essas são as conexões deles. Eu acho que eu já falei de tudo que você precisava saber. Lembrando, ele tem um monitor LCD, beleza? Não é um monitor colorido, com muita informação, é um monitor simples. Ele vai mostrar para você que ele tá com sincronia, então você vai saber se ele está sincronizado pelo símbolo de infinito, tá? Que mostra que eles fecharam o cerco e se conectaram. Você vai ter no monitor uma informação da bateria, então você vai saber se a bateria está carregada, se ela está descarregando ou não. Você vai ter um símbolo de HD, que esse símbolo vai te indicar que ele está recebendo sinal de imagem em HD, então quando ele estiver recebendo ou enviando o sinal de imagem, ou seja, o cabo conector reconheceu tudo certinho, ele vai aparecer o símbolo de HD na tela, tanto no transmissor quanto no receptor. E vai ter um sinalzinho com 3 sinais, ou seja, ele vai ficar piscando várias linhazinhas, que é o que indica que eles se conectaram ou que eles estão procurando conexão. E outro detalhe que eu esqueci de falar para vocês, de mencionar, que esse detalhe aqui, para quem quer fazer o sistema com televisões, vai ser muito bacana. Imagina que você tem a sua suíte com apenas uma saída auxiliar para mandar a tela de programa para as TVs da sua igreja. Só que você tem que mandar para 5 TVs opostas, né? 5 TVs diferentes. O que você pode fazer? Você compra um transmissor, o kit de transmissor com receptor, conecta o transmissor na sua suíte e leva um transmissor para uma TV. E aí fica faltando 4 TVs se conectar. No link que eu vou deixar aqui, que é o link que eu comprei, você consegue comprar os receptores individuais, tá? E aí você compra os 4 receptores individuais e conecta este carinha aqui, porque ele te possibilita fazer essa conexão com até 4 ou 5 transmissores. Deixa eu confirmar esse detalhe para não dar uma informação errada para vocês. Deixa eu só confirmar aqui no manual dele. Ó, inclusive ele vem este carinha aqui, ó, para você poder fixar ele em cima da sua câmera. Ele já vem com esse acessório, eu já ia esquecendo desse detalhe, abri agora a caixa aqui. Ele vem com o manual, então tudo que você precisar saber dele você vai ter aqui. Consegue mandar o sinal de um transmissor para até 4 receptores, e aí você consegue colocar ele ali recebendo o sinal em 4 TV, né? Então assim, cara, para o valor dele, ele entrega até que bastante coisa. E aí eu fecho esse vídeo dizendo as minhas primeiras impressões, que sim, muito provavelmente vale a pena você investir neste cara para você ter aí na live da sua igreja, ou você ter na estrutura da sua igreja, ou aonde você precisar, beleza? Eu vou fazer outro vídeo depois, obviamente falando mais sobre ele mais profundamente, mas essas são minhas primeiras impressões sobre este cara, neste review aqui de primeiras impressões. Se você quiser comprar, o link tá aqui na descrição. Minha opinião, como quem comprou, Edu, você indica, cara, para o valor que ele custa, eu indico. É um valor que vale a pena você correr o risco e ter. Obviamente, eu não indicaria se fosse para quem precisa utilizar ele em projetos muito mais profissionais, muito mais elevados. Mas projetos mais simples, como por exemplo, como ele mostra ali, né, uma apresentação de aula, de palestra em uma TV, funciona, vale a pena investir. Se você precisa dele para uma live de igreja, eu acho que vale a pena investir. Uma igreja que está começando a estrutura de live, não tem como investir em equipamentos muito caros de primeiro mundo. Este cara aqui vai atender muito bem com um custo muito baixo. Deixa aqui nos seus comentários que você quer saber mais sobre ele, qual é a sua dúvida. Eu vou fazer um vídeo respondendo só as dúvidas, e se der até nesse vídeo eu já trago mais detalhes sobre este cara aqui. E se você quiser conhecer ele, comprá-lo, o link vai estar na descrição do vídeo, beleza? No mais é isso, eu vou ficando por aqui. Eu sou Edu Rosendo, este é meu canal, por hoje é só. Valeu, falou e tchau!